pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer este trabalho aqui, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Cléia, sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E hoje vamos fazer na toalha de rosto, tá? Esse aqui é a toalhinha de lavabo e vamos fazer hoje na toalha de rosto. Eu já fiz, costurei esse passa-fita aqui para dar um acabamento, né? Se vocês quiserem podem pôr uma renda guipir, fazer o crochê, fazer o macramê ou deixar sem nada, tá? Eu só coloquei porque acho que dá um acabamento, fica mais bonito assim. Para fazer este bordado eu tô usando esta toalha, né? Desta marca, eu digo Duller, não sei se a pronúncia tá correta, da linha Bella. A linha Bella ela é aveludada, tá? Tem a linha Firenze, que é mesma barra para bordar, só que ela é atoalhada, tá? Não é o mesmo toque que essa aqui. Essa aqui é bem aveludada e a linha Firenze, ela é atoalhada. Também pode usar ela, né? Tem a mesma barra, tudo igualzinho, só o tecido que é um pouco diferente. Para fazer então esse bordado eu tô usando essas linhas aqui, da Cléia, ó, Cléia 125. Essa cor aqui é a 4146. Esta cor eu usei nestes detalhes aqui, ó, para fazer essas florzinhas aqui, eu usei esta. Esta outra aqui, que é mesclada também, da Cléia, o código dela é 9368, eu usei para fazer esses detalhes aqui mesclados, ó. Todas essas partes mescladas eu usei essa aqui, tá? A Anne, ó, a Anne é mais grossa, né? O código dela 4146. A Anne eu usei para fazer a flor, tá? Essa flor eu fiz com a Anne. Este amarelo mais clarinho aqui, parece também da Cléia, código 1236, eu usei para fazer esses detalhes aqui, ó, tá? Esse contorno dos quadrinhos eu fiz com essa aqui. E essa última aqui, que é a mescladinha amarela, é Rubi. Eu não sei o código dela porque eu não tenho mais a embalagem, né? O rótulo dela, mas é uma mescladinha de amarelo e branco, ó. Essa linhazinha eu fiz esses detalhes aqui, ó. Aqui dentro e essa partezinha aqui eu fiz com essa. Mas se vocês quiserem fazer duas cores, a flor de uma e os detalhes do outro, aí vocês escolhem como achar melhor, tá? A agulha que eu escolhi, eu não sei o número, né? Eu escolhi uma que tem um furinho um pouquinho mais largo, porque a Anne é uma linha muito grossa, então para não estragar a linha, né? Escolhi um pouquinho mais, um furinho um pouquinho maior ali, que daí dá certinho, tá? Eu não sei o número dela. Uma tesoura, né? E esse bordado fica bonito também na toalha na cor creme, na bege e na gelo, ó. Todas da mesma marca, da mesma linha, tá? Qualquer uma dessas cores, este bordado fica bonito, tá bom? Vamos começar então. Então, antes de começar, eu queria pedir para quem não é inscrito, se puder se inscrever, né? Ajuda o canal a crescer, os trabalhos têm maior divulgação. E se puder também assiste o vídeo até o final, porque enquanto eu vou bordando, eu vou dando algumas dicas que eu vou lembrando, né? E que ajudam a fazer o trabalho, tá? Se quiser também saber sempre quando tem vídeo novo, aciona o sininho, eu acho que tá do lado da palavra inscrever-se, tem o sininho, é só clicar nele, tá? Que vocês vão sempre receber um aviso quando tem vídeo novo. Nada disso tem custo, vocês não precisam pagar nada, né? Nem botar dados pessoais, nada, né? É só clicar na palavrinha inscrever-se ali e no sininho que tá inscrita, tá? Para começar o trabalho então, para ele ficar assim bem distribuído para os dois lados, eu sempre procuro achar o centro do tecido, tá? Então para fazer eu dobro assim a toalha, né? No meio aqui, bem alinhado essa parte, né? Alinha bem aqui para ficar bem retinho e marca aqui, ó. Frisa, né? Assim com a mão, aí marca o centro da toalha. Tá? Marcado este centro aqui, como esse trabalho é distribuído para cima, eu divido ele bem direitinho, a gente marca esse centro aqui também na horizontal. Essa barra tem 62 tramas, contando desde a primeira ali de cima, tá? Então eu conto 31. Aí no 31 eu marco, aqui é o centro. A partir daqui eu distribuo todo o bordado, né? Ele fica igual, parelhinho para os dois lados.
Ó, fica exatamente os dois lados iguais e o trabalho fica bem centralizado, tá? Assim que eu faço a centralização dele. Vamos começar então. Depois então de achar o centro, né, do tecido, eu distribuo os gráficos, ó, eu faço direitinho todo o desenho a partir daquele centro ali que eu encontrei, tá? Eu fiz o gráfico aqui dessa parte para fazer com vocês. Eu vou fazer essa parte aqui, esse lado eu vou fazer. Quando estiver prontinho eu volto e a gente faz junto essa parte aqui. Eu vou fazendo e mostrando ali o resultado, eu acho que fica mais fácil de compreender, tá? Então eu volto em seguida. Ó, fica assim então. Já adiantei essa parte toda, né? Que esse lado é igual, então a gente vai fazer aqui o que a gente fez aqui já. E aqui a flor, né? Essa parte são todas iguais, então essa aqui eu faço com vocês, as outras são iguais, é só repetir. Mesma coisa para esse detalhe aqui que eu vou fazer com vocês, esses outros são todos iguais, tá? Então, ó, o que deu para adiantar eu adiantei, agora o resto eu faço com vocês. Eu vou começar então fazendo a pétala da flor, tá? Para fazer a flor eu tô usando a Anne, que ela é mais grossa, e a flor fica em relevo, tá? E para fazer esse desenho, esse gráfico, eu parti, esse é o centro, né, que nós achamos lá no início. Então deste centro, aproximar um pouquinho, ó, do centro eu pulei 3 tramas, 1, 2, 3, tá? Daqui eu pulei uma para o lado, ó, para deixar essas duas aqui do meio, para nós fazermos depois esse detalhe aqui, ó. Esse detalhe entre as pétalas, ó, tem 2 tramas que ficam sem o ponto, que a gente faz um outro ponto diferente, tá? Então, ó, entre elas tem que ficar essa distância. Então, a partir do centro conta 1, 2, 3 e pula uma para o lado, tá? Aí começa aqui o bordado, ó. Esse bordado tem esse ponto tem 1, 2 tramas, tá? E a gente vai começar. Então, passa pro avesso. Como eu sempre faço, né? Eu passo por trás, por baixo de algumas tramas para prender a ponta da linha. Eu passo aqui porque eu sei que o bordado vai passar aqui em cima, vai tapar essa ponta, tá? Ó, então aí passa pro lado direito. Vou sair aqui no cantinho delas, ó, onde as tramas vão se encontrar, né? Que seria esse cantinho aqui. Então, ó, do centro, 1, 2, 3, tá? Tá certinho. Aí tanto faz fazer aqui ou fazer essa. Eu vou fazer essa aqui primeiro, mas tanto faz, tá? Ó, então, cada ponto tem 2 tramas. Os 2 primeiros pontos tem 2 tramas. Eles vão aumentando de 2 em 2. Cada 2 pontos aumenta 2 tramas, ó. O próximo ponto vão ser 4 tramas. Então, esses dois tem 2 tramas, 1, 2, tá? Os próximos 2 pontos são 4 tramas, 1, 2, 3, 4. Ó, 2 pontos de 4, o próximo tem 6 tramas, ó. Já pula lá 2 tramas para cima. Aí faz 2 pontos de 6 tramas. O próximo já vai ter 8, são 8 tramas, ó. Pula sempre 2, aumenta 2 para cima. Ó, sempre de 2 em 2, aí faz 2 iguais. E o próximo tem 10 tramas. Aí sai lá 2 acima. Ó, cada 2 pontos tem o mesmo número de tramas. E o de 10 tramas é o maior, né? Para não ficar muito solto o bordado, né? Senão fica uma linha muito grande solta aqui. Ó, esse de 10 eu fiz 5 vezes, 5 pontos de 10 tramas, tá? Então é um ponto. Aqui todos esses próximos 5 tem 10 tramas, ó. 2. 3, 4 e 5. O quinto ponto. Agora
reduz 2 para cada lado, ó. Sai aqui já. Os próximos 2 pontos são 6 tramas, ó. Eu entrei 2 para dentro aqui e vou entrar 2 aqui para dentro. Então ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tramas. Ele fica um ponto central, fica no meio, ó, tá? Aí faz 2 de 6 e o próximo faz a mesma coisa, entra 2 um lado, entra 2, reduz 2 de cada lado, ele vai ficar 2 pontos de 2 tramas, 1, 2, ó. É só para dar o acabamento na pétala, né, para ela não ficar quadrada, ó, tá? 2 pontinhos, ó. Tá? Agora passa por avesso, ó, passa aqui por dentro para sair lá embaixo de novo, ó. Passa por baixo dos pontos e sai aqui de novo nessa parte, ó. Sai neste pontinho aqui agora. Agora faz a mesma coisa, 2 pontos de 2 tramas. Esse primeiro ponto sempre se une com o anterior, com o do outro lado, né? Ó, 2 de 2. Agora esse aqui. O próximo tem 4 tramas, ó, os 2 iguais. O próximo vai ter 6, já junta com esse aqui de 6. Aí ele vai ficando esse efeito no meio, ó, um furinho no meio de cada um. Aqui se repete, 2 de 6. Procurar não puxar muito, né, para não ficar franzido o bordado. Não deixar muito frouxinho, né? Mas não apertar demais também, senão ele vai franzir. Ficar repuxado, né? Os 2 iguais, são de 8. E agora o de 10. O de 10 são 5 pontos. É bem fácil, né? Eu acho bem simples. Depois que a gente começa a fazer, a gente entende bem direitinho. Ó, aqui são 5 pontos de 10 tramas, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí sempre confere se eles se alinham, né? Se tá certinho, para conferir se fez tudo certinho. Eles têm que ficar alinhados. Então aqui entra 2 tramas para dentro, ó, e aqui também, ó, 2 para dentro. Aí esse ponto fica de 6 tramas. Esse se repete, o próximo a mesma coisa. 2 tramas, reduz 2 tramas de cada lado, o pontinho fica de 2 tramas, ó. Aí fica 2 pontinhos de 2. Para a pétala ficar meio arredondada, ó, no final, tá? E aqui então é só passar para baixo do bordado, ó. Procura passar por baixo das tramas assim, né? Vai prendendo a linha, que ela fica aqui escondida até sair lá embaixo. É isso, a pétala então é assim. Depois dessa aqui vocês poderiam, se tivesse que fazer, né? Pode passar para cá, faz tudo de novo. Se sobrou linha, passa para cá, faz tudo e vai fazendo assim até terminar todas elas. Então fica assim, ó. Ela fica com esse efeito dentro aqui, né? Fica bonito, fica uns vazados dentro, né? Fica bem bonito. Então a flor é toda assim, tá? Eu vou pôr a linha para fazer isso aqui. Então, para fazer esse detalhe, eu tô usando a linha mesclada, aquela que eu mostrei para vocês no início, tá? Então, ó, esse aqui também, já passei ali por baixo algumas tramas, dei a laçadinha, né? E passar pro lado direito. Este aqui, eu fiz a partir da segunda trama desse aqui, ó. Dessa segunda, quando vocês forem fazer o gráfico, né? Conta daqui também, ó, desse centro, 1, 2, 3, ó, tá? Aí começa daqui, são 2 pontos para cá e 2 para cá. É a mesma coisa que esse, um pouquinho diferente, é parecido, vamos dizer então. Ó, são 2 também,
São 2 pontos de 2 tramas, depois 2 pontos de 4, até o 10º. Mesmo é parecido, o início é parecido. Ó, 2 pontos de 4, agora 2 pontos de 6. Agora 2 pontos de 8. E agora 2 pontos de 10 tramas. Ó, um ponto. E o segundo ponto. E agora a gente faz o que a gente fez para cá, a gente inverte e faz para cá, ó. Tá? Aqui antes é todos alinhados por aqui, agora a gente vai alinhar para cá e começar a diminuir aqui. Ó, então faz o segundo ponto de 10 tramas e aí começa a alinhar lá por cima. Aqui então reduz, esse ponto vai ter 8 tramas, começa a diminuir. Regrediu, o que fez para cá aumentou, agora começa a diminuir. Então vão ser 2 pontos de 8 tramas. Ó, sempre alinhando agora lá por cima. Agora 2 pontos de 6 tramas. Já sai lá em cima. Agora 2 pontos de 4 tramas. E os últimos 2 pontos de 2 tramas. Ó, segundo pontinho de 2 tramas, tá? Aqui a gente alinhou e foi aumentando, aí chega lá no último, no ponto maior, começa a alinhar lá por cima e diminuir aqui. Tá? Agora a gente faz que nem no outro, passa por trás aqui, para sair lá na ponta de novo. Lá no início, né? Passa por trás, ó, e sai aqui para fazer o outro lado. Aqui tudo se repete, ó, são 2 pontos de 2 tramas. Ó, aí o próximo ponto junta com esse. São 2 pontos de 4 tramas. Agora 2 pontos de 6, 2 de 8. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês coloquem ali nos comentários que eu tento ajudar. Ó, e os 2 últimos pontos de 10 tramas. E agora começa a diminuir aqui, ó. Aqui ele estava alinhado, agora ele começa a diminuir, ó. Ó, agora faz 2 de 8 para cá. E aí começa a alinhar aqui, ó. O próximo já faz, ó. Esse é o segundo ponto de 8. Agora já passa pro de 6. Aí faz 2 de 6. Já passa pro de 4. Sempre aqui vai reduzindo 2 tramas, ó. 1, 2. Aí vai diminuindo os pontos. 2 de 4. E aqui só deu, como terminou a barra da toalha, só deu um pontinho de 2, ó, não tem problema, tá? Então esse é esse detalhe aqui. A mesma coisa aqui no outro, passa por baixo algumas tramas aqui, né? Tenta passar ela por baixo ali, prendendo em algumas tramas. E assim esse detalhe, é bem simples. Depois que faz o primeiro, aí a gente pega o jeito, ó. Ah, ele fica esse detalhezinho no meio, ó, esse vazado, fica bonitinho, né? É praticamente que nem esse, só o final que é diferente, né? Tá? E faz em todos os lados iguais, conta do centro até 3 pontinhos, aí começa a fazer eles, ó. Tá? Eu vou botar outra linha agora e vou vir para mostrar isso aqui. Para fazer essa parte aqui, essa moldurinha, ó, ela é feita em ponto, é chamado ponto inclinado este trabalho aqui.
tá? Ele é chamado ponto inclinado, então. Para fazer este desenho, este gráfico aqui, sempre primeiro de tudo faz a flor, né? Eu sempre começo pela flor, pelo desenho central, independente do que for. A partir do meio que eu marquei, eu vou fazendo. E a partir desse desenho, eu vou fazendo os outros, né? Por exemplo, esse aqui, para eu fazer ele, eu medi mais ou menos, ó, exatamente aqui nessa trama. Eu usei como referência essa trama aqui, ó, tá? A última aqui de 10. Aí desci e vim até aqui o meio, ó, tá? Ó, aqui é essa é a linha central, né? Vem daqui até aqui, ó, tá? Usando como referência esse aqui. Daqui até aqui são 8 tramas, se quiser contar também, ó. Esses últimos 2 pontos aqui, ó. A partir daqui até aqui são 8 tramas também, se quiser contar, tá? Aí começa a fazer o desenho todo em diagonal, de 2 em 2. A gente vai usar 2 pontos, então esse desenho tem que ser números pares de tramas. Se contar daqui até aqui, que é onde eu usei de referência também, ó. Aqui, para mim, ele tinha que terminar aqui, parelho com este desenho aqui, ó. Tá? Ó, ele terminou aqui. Então, daqui até aqui são 22 tramas. Se vocês contarem, vão dar 22 tramas, tá? Tem que ser sempre um número par, porque esse ponto usa de 2 em 2 tramas, tá? Então, tem que ser um número par. Para fazer o gráfico, então, vocês contem, né? Daqui até aqui 8 ou a partir daqui, dessa trama eu marquei. Então, para fazer o gráfico, sempre de 2 em 2, vocês vão contando na diagonal, lembrando, né, gente, eu uso sempre essa canetinha mágica, que ela apaga com calor, a caneta mágica da Círculo, tá? Então, daqui vocês partem sempre na diagonal, contando 1, 2, 3, ó, sempre na diagonal. Até lá em cima são 22, tá? Aí vocês fazem toda a parte externa dele, do quadrinho, né? E termina aqui. E a parte interna são 2 tramas também, vocês contam. Daqui, ó, desse pontinho, 1, 2, tá? E aí fazem também todo o quadrinho, né, a parte interna dele. Isso é bom para na hora de bordado, fica melhor pra gente se guiar, tá? Ele vai terminar aqui, ó, 2 traminhas abaixo daquele, né? Então ele tem 20 tramas. O de fora tem 22 e o de dentro tem 20, tá? É assim que eu fiz esse quadrinho para vocês se orientarem, né? É melhor de bordar com o quadrinho, tá? Então, para fazer ele, ó, tô usando a linha amarela, né? Já passei aqui por baixo de algumas tramas, dei uma laçadinha e passei pro lado direito. A partir daqui, ó, a partir da parte externa a gente começa, né? Conta 2 tramas na diagonal. 1, 2 e 2 tramas para a parte de dentro, ó. 1, 2, assim e assim, ó. 1, 2, põe a linha aqui, ó, e sai 2 para dentro. Sai 2 acima dele, onde ele começou, sai 2 tramas, ó. E assim é todo bordado. Daqui conta 2 tramas na diagonal. Daqui onde ele saiu, 1, 2, e aí desce em direção ao ponto anterior, ó. Aqui mesma coisa, 1, 2 e vai em direção ao ponto do outro lado. É sempre assim. Aqui, 2 para cima, 1, 2 e aqui desce. E esse é o ponto inclinado, aí vai ficando assim, viradinho, né, de lado, ó. 1, 2 e vai em direção àquele ali. Aqui sobe 1, 2, sempre na diagonal. 1, 2 e é assim, é bem simples, eu acho bem fácil, né? Depois que a gente pega o jeito, fica mais fácil. Aí é só fazendo. Sempre sobe 2 na diagonal e o ponto vai em direção ao anterior, para eles poderem se juntando, né? Ó, 1, 2 e vai ali. Aí vai fazendo um lado e outro ao mesmo tempo. Eu vou fazer até ali onde tem que virar, que na virada tem um detalhezinho que tem que observar.
dois. Chegando aqui na virada, este aqui deste cantinho faz normal, né? E aqui esse bem, o canto externo, ó, tá? Em vez dele sair aqui, né, colado neste ponto, para fazer a virada ele tem que sair duas tramas na frente, ó, aqui e aqui, ó, uma, duas, tá? Então ele sai duas tramas à frente para fazer a virada e aí volta nele, ó, volta aqui e sai ali nele. Esse é o cantinho da virada. Aí aqui tudo se repete. Aqui, ó, 1, 2 na diagonal, sai ali. E aí tudo é repetição. 1, 2, sai ali. E assim é a viradinha. Aí faz todos de novo. Sempre duas traminhas na diagonal, vai subindo e volta em direção ao ponto anterior. Faz duas na diagonal, volta em direção ao ponto, tá? Eu vou fazer até lá em cima, volto para mostrar outra viradinha. Aqui, chegando aqui em cima para fazer a virada, a mesma coisa. 1, 2, aí pega nesse cantinho, vira em direção ali aquele ponto. Aqui normal, e neste aqui do topo, né? Ó, sai 1, 2, ele vai sair aqui. Ele sai dois à frente desse do meio, tá? Para fazer a virada, ó. Fez ali, aí volta ali para aquele pontinho e completa ele. E aí tudo normal de novo. 1, 2, vai em direção ao ponto anterior. Aqui 1, 2, vai em direção, não quero virar. Ó, vai em direção àquele pontinho anterior. E aí é tudo igual. A cada 2 na diagonal para baixo, volta em direção ao ponto anterior, tá? Vou fazer até aqui embaixo, já volto. Chegando aqui nessa virada, ó, 1, 2, vai ali. E aqui, ó, 1, 2. Em vez de sair ali, saímos dois à frente aqui, ó. 1, 2. Aí volta ali no ponto anterior para completar e aí sai ali no centro. Essa é a virada. E aí tudo se repete de novo. Vai fazendo tipo um zigue-zague. Fazer até ali o finalzinho e já volto. Aqui no final ele tem que encaixar bem direitinho, ó. 2 na diagonal, vai em direção ao ponto. 2 na diagonal, vai em direção ao ponto. Ó, ele encaixa exatamente certinho. Tá? Tem que ficar assim, então. E aqui no verso, vocês passem por baixo de algumas tramas, né? Para prender a ponta da linha, ó. Pegam alguns pontinhos aqui, ó. E vai tramando assim, para prender a ponta da linha. Pronto, ela fica bem presa. Daí é só cortar. Para iniciar também, se vocês não têm certeza onde vai passar o bordado, vocês deixem ela solta, né? E fazem o acabamento no final, que nem eu mostrei nos outros, tá? Aí é só passar aqui por baixo do bordado, que ele fica bem direitinho. Então esse é o ponto inclinado. Tá? Se vocês quiserem pesquisar outros trabalhos, no YouTube tem diversos vídeos que mostram esse ponto também, tá? Se quiserem dar uma olhadinha, tem bastante coisa legal com esse pontinho. Tá? Vamos voltar então para fazer esse ponto aqui.